Muito boa noite, vamos chegando. Já está na hora da nossa live. Hoje falar aí de angiologia, cirurgia vascular, trombose, varizes. Muitos assuntos aí para conversarmos hoje. O pessoal já está chegando aí. Muitos mitos, algumas dúvidas, muitas verdades para serem apresentadas hoje aí. Hoje com o Dr. Guilherme Bicalho na área, um profissional super gabaritado, um grande colega lá da ProEsport. E vamos lá falar um pouquinho aí sobre mitos e verdades. Pessoal que quiser aí tirar dúvidas, mandar perguntas, sempre são bem-vindas, tá? E foi legal, a gente lançou esse tema essa semana. Teve muita gente já perguntando pra gente: ah, mas eu trabalho muito em pé, eu faço tal atividade física. Pergunta para ele o que a gente pode fazer para prevenir trombose. Ah, como que eu cuido aí dos meus vasinhos. Então vai ser bem legal. Quem tiver dúvidas é o dia de conversar. O Dr. Guilherme já está por aí, vou chamá-lo sem mais atrasos. Então vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Fala, Guilherme. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Samuel. Estão me vendo de lado aí? Deixa eu acertar Estamos. Aqui. Agora sim. Deixa eu acertar aqui a base. Muito bom. Agora sim. Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Peraí que eu estou me enrolando aqui um pouco, mas eu vou resolver. Faz parte. A gente vai pegando o jeito com esse negócio de live, de celular. Isso aí mas é bacana. Boa noite, como é que são prazer estar aí. Tudo bem? Tudo jóia. Beleza. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer falar com você. Que isso, a equipe da ProEsport aí presente, a galera, os amigos chegando aí também. Mas queria começar, Bicalho. Eu já vi que você tem um quadro muito especial aí atrás de você. Tem. Esse quadro aqui, eu e minha esposa corremos a Maratona de Berlim em 2018. E no final da maratona você ganha o mapa da maratona com espaço para um número de finisher, né? De quem terminou. Mas aí a gente dobrou ali, e encaixamos para caber nossos dois números e colocamos as duas medalhas ali do lado também. Show de bola. Isso é a primeira pergunta que eu queria te fazer, Guilherme, porque eu vou te chamar de Guilherme de Bicalho a live inteira. Tranquilo. Mas é a mesma pessoa, até para quem está assistindo a gente aí. A gente lá dentro da ProEsport, a gente é muito promotor de saúde, promotor da atividade física, e você tá aí, você correu a Maratona de Berlim, que é uma história super legal, mas queria que você contasse um pouquinho como é que você virou um corredor. Tem muito atleta que já passou aqui, muita gente que corre, que a gente conversou ao longo desses dias, que mandou pergunta também. Então conta um pouquinho do Guilherme Bicalho corredor. Como que é isso? Eu comecei a correr quando eu mudei para Juiz de Fora em 2006. E corria ali na beira do Rio, na Avenida Brasil, né, devagarinho, mas gostei muito. Desde sempre eu gostei. Naquela época eu não tinha relógio de GPS. Juiz de Fora devia ter poucas corridas, ainda não era tão difundido quanto é agora. E aí, ao longo da faculdade, me formei aqui na UFJF, morando em Juiz de Fora, continuei correndo, corria nas competições, né, entre turmas, mas muito por prazer mesmo, porque a corrida sempre me trouxe muita tranquilidade, alívio do estresse. E aí, ao longo desse período de corrida, eu fui aumentando as distâncias, a ponto, na faculdade eu cheguei a correr uma volta da Pampulha, eu acho que são 18 quilômetros, mas aí depois quando eu já estava morando no Rio, que eu fiz residência lá, morei lá por 6 anos, eu comecei a correr meias e maratonas inteiras. Aí eu acabei correndo a Maratona do Rio 4 vezes, que é uma prova apaixonante para quem nunca correu, acho que deviam. E corri até hoje 6 maratonas, né? Maratona de Berlim e Maratona de Porto Alegre. Mas muito por ser um esporte que às vezes na correria, você sozinho, você não precisa combinar com ninguém, né? Ajuda por esse fato, é um esporte bem prático.
E porque alivia muito o estresse do nosso dia a dia, e às vezes correndo ali sozinho com os nossos pensamentos, a gente consegue resolver muita coisa dentro da nossa própria cabeça. É verdade. E aí, cara, uma pergunta, das perguntas que a gente mais teve. E aí, para você, como corredor e como angiologista, você corre de meia elástica, de meia de compressão? Corro. Eu corro de meia elástica desde antes de eu ser angiologista e cirurgião vascular. E por quê? Porque eu experimentei a meia quando eu morava no Rio uma vez, gostei muito e comecei a usá-la para correr. E principalmente nas longas distâncias e nos treinos mais longos, para mim faz muita diferença. Porque a meia, ao longo de uma prova, que você fica em pé várias horas, exercendo força com os músculos das pernas, ela melhora muito o retorno venoso e linfático. Porque o que acontece? O nosso sistema venoso é um sistema fechado. Lembrando aí, né, as artérias levam o sangue para as nossas pernas, para os nossos membros, e às vezes trazem de volta para o coração. Então, às vezes, sempre trabalham contra a gravidade durante o dia, quando a gente está em pé. Então, você com um fluxo muito aumentado nas pernas por causa de estar usando esses músculos, a tendência é que ao longo da corrida um pouco de líquido extravase para fora das veias e que essas veias também fiquem mais engorgitadas, mais cheias de sangue. A meia, quando comprime essas veias, nossas veias têm válvulas que fazem com que o fluxo ocorra em uma direção só. Então, o fluxo das veias sempre vai ser feito do pé para a cabeça. Quando a gente aperta a perna com a meia, esse aperto faz com que o sangue sempre suba da perna para a cabeça, por causa desse sistema fechado de válvulas que as veias possuem. Então, já existem trabalhos comprovando que o uso de meia elástica, trabalha até do professor Marcondes aqui, um brasileiro, comprovou. Ele testou atletas de elite do Praia Clube lá em Uberlândia, usando meia elástica e não usando. As atletas que usaram meia elástica tiveram muito menos dano muscular depois de uma semana de exercício. Então ele conseguiu provar cientificamente que as meias elásticas fazem sim diferença, até no dano muscular, nos marcadores de lesão muscular. Legal. E tem um outro detalhe, né, que a gente conversando com corredores, tem alguns que falam assim, a meia me incomoda um pouco, mas a grande maioria sente muito conforto com o uso da meia, né, cara? Eu acho que principalmente quando você passa dos 10, 12 quilômetros, a sensação de que a perna não cansa, de que você começou a correr naquela hora. Claro, se você tiver o preparo, né, para essa corrida mais longa, mas a meia realmente ajuda muito. E outra coisa, quando o pessoal corre uma prova longa, faz um treino muito longo, às vezes fazer uma drenagem linfática depois. A gente tem muita atuação hoje no recovery, a gente tem ações de liberação miofascial, as botinhas de compressão, e a drenagem linfática que é algo muito popular também. A drenagem é legal, é uma boa indicação fazer após provas, após treinos. O que você fala aí? É assim, porque o líquido linfático, ele se acumula da seguinte forma: o nosso sangue chega pelas artérias e volta pelas veias. Nessa troca de artéria para veia, ele passa em capilares muito finos, onde ele nutre as células. Nesse trajeto, um pouquinho de líquido do sangue escapa para fora dos vasos. Esse é um líquido claro, um líquido que é o líquido linfático. Esse líquido, com o tempo, ele é absorvido pelo corpo, né? É absorvido e trazido de volta para as veias. Só que após um grande exercício, provas longas, esse líquido fica sobrando em maior quantidade, porque a gente colocou mais fluxo nos braços ou nas pernas, né? Naqueles músculos exigidos ali, naquela região. Então, a drenagem linfática ajuda sim, porque você vai acelerar muito a recuperação daquela região quando você tira aquele excesso de líquido que ficou depois da prova. Perfeito. Beleza. E outra coisa, passou até uma pergunta aqui. Meia elástica para qualquer tipo de corrida, corridas curtas também tem benefício, ou só nas corridas mais longas? Não, pode usar sim. Tanto que esse trabalho que a gente tem, né, que demonstrou isso matematicamente, foi em treinos, foi um treino do time de vôlei, né? Então, nada de que não pode usar mesmo se o treino for curto. Pode usar sim. Mas é o que eu falei aqui, a gente percebe muita diferença quando a gente faz um treino longo. Porque você termina... É igual quando a gente usa meia elástica o dia inteiro. Por exemplo, eu e você somos cirurgiões, né? Opera uma manhã inteira, consultório a tarde inteira, chega à noite, a perna ainda está boa, porque usou a meia elástica. Caso contrário, provavelmente você estaria com a perna cansada à noite, se talvez tivesse um treino de corrida,
ficaria desanimado de correr, porque aquela perna já estaria sentida, digamos assim. Foi até uma pergunta que a Paola, que é uma fotógrafa de Juiz de Fora, no Megazap, mandou para a gente comentando sobre o uso de meia elástica. Ela é fotógrafa, ou seja, ela faz eventos longos, fica ali com meia elástica ou não, e chamando até outros profissionais. E aí a gente pode extrapolar. São diversas as profissões que trabalham muito tempo em pé. Policial, a gente, nós que somos cirurgiões, às vezes no salão de beleza as pessoas ficam muito tempo em pé. As pessoas que trabalham em balcão, né? A maioria das pessoas fica a maior parte do tempo em pé ou sentada por muito tempo. Essas pessoas deveriam usar meia elástica também? Após a avaliação, sim. Porque tem pessoas que podem ter contraindicação a usar meia elástica. Ou devem usar uma meia especial por causa de algum problema anatômico. Por quê? Quando a gente fica na mesma posição muito tempo, a gente trabalha menos os músculos e articulações, que são os nossos corações das pernas. Porque o nosso coração joga o sangue para as pernas. E os músculos e articulações, ao trabalharem, ao relaxarem e contraírem, eles devolvem o sangue para o coração. Então, quando a gente fica muito parado, ou sentado ou em pé, o sangue vai retendo, às vezes vão aumentando de calibre. O líquido linfático vai extravasando. E as meias previnem isso. Sim. E aí uma pergunta até para esclarecer um pouquinho o pessoal. E você falou um ponto importante, que é a orientação profissional para usar uma meia elástica. Porque existem meias elásticas, por exemplo, para pacientes com varizes ou problemas circulatórios, que usam ali meias de baixa, média e alta compressão, então tem esse detalhe. E tem as meias de compressão que a gente compra numa loja de meias, que é a meia mais voltada para corredor, você acha em lojas esportivas. Qual que é a diferença dessas meias? É o mesmo tipo de meia? O corredor, qual que ele deve usar? E o profissional que fica muito tempo em pé, qual que ele deve usar? Ou ele tem benefícios só de usar uma meia de compressão? Em relação aos materiais das meias, independente do material, você vai ter meias das diversas compressões existentes, tanto baixa, média ou alta. As meias de baixa compressão são muito toleradas, são muito tranquilas de usar, as pessoas conseguem calçar muito fácil. Geralmente, essas são as meias esportivas. Sim. Elas têm uma compressão de 18 a 21 milímetros de mercúrio. E são essas meias que a gente encontra nas lojas, por exemplo, na Lupo, na Nike, essas lojas esportivas. As meias de média compressão geralmente são meias de marcas direcionadas ao paciente, né? Digamos, são meias médicas, ou algumas meias esportivas que também atingem média compressão, que na prática, para mim, são as meias preferidas para praticar esporte. E essas duas meias têm menos contraindicações. Por quê? Tem pacientes que têm alguns problemas de circulação arterial, principalmente, que não podem usar meia. Porque a meia poderá dificultar a circulação arterial, causando falta de sangue na perna do paciente. Então, por isso que o ideal é que as pessoas tenham uma opinião profissional para indicar meia, mesmo que seja uma meia esportiva. Tá? Interessante. Já as meias de alta compressão, elas apertam muito a perna. Então, o paciente, para usar uma meia de alta compressão, geralmente ele tem uma doença mais grave, foi um paciente que teve uma trombose, um paciente que fez uma cirurgia, que precisa dessa meia, mas geralmente eles passam pelo preparo de usar uma meia de média compressão antes, porque o paciente não consegue, num primeiro momento, comprar uma meia de alta compressão e já calçar ela, porque ele vai achar que a meia está sufocando. É engraçado, o paciente fala, eu coloquei a meia e fiquei até sem ar, de tanto que me apertou. Entendi. Porque realmente dá uma sensação de aflição. Ou seja, então já fica um recado para o corredor aí. Vai comprar a meia, escolhe a meia direitinho, mas, se possível, faz uma avaliação. E as meias não são baratas também. Às vezes a pessoa compra uma meia errada, gasta um dinheirão e depois que abriu não consegue trocar e compra a meia errada. Acaba não tendo nem muito benefício da meia, e acha que a meia que é ruim, e aí vem as reclamações, na verdade foi uma compra errada ou por falta de orientação. Né? E outra coisa, pode falar. A gente está falando dos profissionais diversos, a perna cansada no fim do dia, que a gente chega em casa louco para colocar a perna para cima, gente, isso tem cura, isso tem tratamento, não é o normal você chegar em casa, nossa, minha perna está queimando, tem que botar a perna para cima, estou cansado. Aquela cena de filme, né? O cara chega cansado em casa, se joga no sofá, deita e fica lá. Isso tem tratamento. Sim. E uma das coisas mais importantes para isso é a atividade física regular. Trabalho muscular, bomba de panturrilha, que a gente fala muito para pacientes e para a população como um todo. Né? Você orienta para todos os seus pacientes que tipo de exercício que você recomenda,
Como que você orienta e como você ensina a importância disso para o paciente? Sim, sim. O fortalecimento da panturrilha e a mobilização do tornozelo são essenciais para um bom retorno venoso. Por quê? Como eu falei, a panturrilha, quando contrai, ela empurra o sangue de volta para o coração. Tem pacientes que têm inchaço, edema na perna, que só de fortalecer os membros inferiores melhoram o edema, porque era um déficit da bomba muscular do membro inferior. Então é importante que os pacientes, né, em geral, mas tem pacientes que vão precisar fazer uma fisioterapia dedicada a isso, manter a mobilidade da panturrilha e pé e o fortalecimento dos pés e panturrilhas. Por quê? Esse fortalecimento vai ajudar muito o retorno venoso. Já pacientes, né, com doença venosa avançada, eles começam a ter um bloqueio ali da articulação que vira um ciclo vicioso. A articulação não funciona, o músculo não funciona, e aí a insuficiência venosa vai piorando e vai piorando mais a articulação. E aí a gente muitas vezes tem muita dificuldade de quebrar esse ciclo vicioso. Sim, ou seja, ter uma vida saudável desde sempre, que é o que a gente fala e bate todo dia aqui nas lives da ProEsporte, no nosso dia do consultório. É muito habitual pegar pacientes com problemas articulares, problema de joelho ou de quadril, e que depois do problema de joelho ou de quadril começou a desenvolver varizes de perna, começou a desenvolver até ferida de membro inferior. Por quê? Porque o músculo parou de funcionar. A pessoa não conseguiu caminhar, não conseguiu fazer um exercício, ou, né, abandonou a prática esportiva. Não digo nem esportiva, a pessoa às vezes abandona a rotina. Sim. Que ela tinha, de às vezes arrumar uma casa, cuidar de um jardim, que é um pequeno exercício, ela não faz mais. E aí as bombas musculares vão falhando e a insuficiência venosa linfática vai se instalando. É algo que eu vejo muito no meu dia a dia de consultório. Os meus pacientes, principalmente os mais idosos, com artrose do joelho, com desgaste no joelho, já começa a ficar mais limitado, vai andando distâncias menores, tem dificuldade para exercício. Muitas vezes não tem uma orientação adequada sobre a importância da atividade física e começa com os vasinhos que vão aumentando. E às vezes até acha que é um impeditivo para operar. É interessante, às vezes tem que fazer uma cirurgia, o paciente acha que não pode operar porque tem varizes. Fica uma série de preocupações com os riscos que as varizes têm para cirurgias ortopédicas também. Esses pacientes têm um risco aumentado de trombose, né? Pacientes com varizes calibrosas têm um risco aumentado de trombose, isso já está provado. Claro que eu tenho varizes, vou ter trombose? Não, mas talvez em algum momento uma imobilização, uma infecção, alguma questão que predispõe ao risco de trombose, o paciente com varizes pode realmente talvez ter por causa disso. Sim. O Matheus está perguntando aqui se a maior massa muscular representa mais saúde. Matheus, se essa massa for adquirida com saúde, sim, né? Porque tem muita gente adquirindo massa muscular à custa de acabar com a sua saúde. Isso é muito perigoso. Esse é um ponto importante, né? Que a gente tem que entender. Mais massa muscular significa mais saúde, que você anda melhor, você se movimenta melhor. Sinal que você está tendo uma rotina mais saudável de exercícios, de alimentação. Mas essa observação é perfeita, né? Porque hoje existe uma busca muito pelo caminho fácil, muitas vezes, com os anabolizantes, esteroides, são hormônios, né? O Matheus está rindo, mas é fato. A gente esse atalho é muito perigoso. A gente vê muito isso no dia a dia de consultório. A gente que frequenta a academia vê bastante isso. E tem um uso muito indiscriminado e existem as indicações precisas, né? Mas é o que o Marcão está falando aqui, o Dr. Marcos, é médico do esporte. Malhando e se alimentando bem, você vai ter mais massa magra, mais massa muscular saudável, de forma saudável. E isso te ajuda sim. Fora os outros benefícios que a prática de atividade física regular você vai ter, que é o que a gente orienta. Saúde cardiovascular, menos dor articular, saúde mental. Então vem uma bola de neve de coisas boas a partir disso. Agora, voltando um pouquinho ao exercício, o medo, só de mulheres tem muito medo, Bicalha, assim, tanto às vezes do exercício físico, um crossfit, funcional, e até mesmo de corrida, com aparecimento de varizes associado a corridas e maratonas, em provas mais longas. De fato, é um fator de risco ou não? Provado não. Tá? As varizes de membros inferiores, né, é importante diferenciar varizes, que são aquelas veias volumosas, que você passa a mão, sente aquela veia gordinha na perna, né, que às vezes queimam e doem. Diferenciar as varizes dos vasinhos,
que são aquelas areias vasculares menorzinhas que geralmente incomodam mais esteticamente do que causam sintoma. As varizes, não, com certeza não, porque justamente fazer exercício, perder peso, ganhar massa muscular, são todos fatores que previnem as varizes, né? Porque eles melhoram o retorno venoso e diminuem a estase venosa nas pernas. Em relação aos vasinhos, eu particularmente acredito que possa sim. Por quê? Vamos supor que nossas pernas numa corrida aumentam a demanda de sangue em algumas vezes, né? Sei lá, 2, 3 vezes, não tenho esse dado. Mas como que o nosso corpo vai acomodar isso? Ele vai dilatar os vasos, mas talvez em algumas áreas você tenha um refluxo venoso de uma veia para a pele. E aí poderão aparecer vasinhos, mas principalmente esses vasinhos estéticos, não os vasos, as varizes que vão levar o paciente a precisar operar, né? Mas os vasinhos talvez sim, por causa do uso mesmo, por causa do uso daquela musculatura, daquela região, que realmente o sangue tem que ir para algum lugar. E aí uma pergunta que você deve ouvir todo dia. Esses vasinhos, a mulherada principalmente, por questões estéticas, deve te procurar muito. Dá para assumir que esses vasinhos ou não? Dá, mas eles sempre vão aparecer. Porque apesar de eles serem estéticos, eles fazem parte da insuficiência venosa. Alguns pacientes têm mais, alguns pacientes têm menos, alguns pacientes não têm. O que a gente faz nesses vasinhos? A gente trata os que estão lá, mas é impossível prevenir completamente o surgimento de outros novos vasinhos ao longo do tempo. Então, tem vasinhos que quero tratar? Pode tratar, porque além dos que você tem, provavelmente no futuro aparecerão outros, que você tratará novamente. Mas, realmente, impedir completamente o surgimento de vasinhos não é impossível. Mas dá para tratar os que já estão lá. Sim. E fatores de risco, então, de maneira geral, para a prevenção de varizes? O que a gente falaria? Atividade física? Atividade física, prevenção da obesidade, que é um fator de risco importantíssimo. Por quê? Para o nosso sangue voltar das pernas para o coração, ele tem que vencer uma pressão intraabdominal, que todos nós temos. Quem está acima do peso, essa pressão é muito maior. Então, vamos dizer que o sangue, além de ter que vencer a gravidade para voltar para o coração, ele tem que vencer essa pressão intraabdominal. E aí, no paciente obeso, ele faz mais força para voltar, né? Então, esses pacientes obesos têm geralmente veias mais calibrosas e têm mais varizes, tá? Então, prevenir a obesidade, utilizar meias elásticas, quem fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, utilizar meias elásticas, praticar exercício físico, tá? As mulheres usarem meias durante a gravidez também pode ajudar, principalmente no sintoma da grávida. E os pacientes que têm história familiar realmente têm que se cuidar, porque a genética é importantíssima no surgimento de varizes. Talvez o fator mais importante. Então, quem já tem varizes, olhar elas desde cedo, talvez já tratá-las mais cedo, usar a meia elástica desde cedo, fazer exercício desde cedo, não ganhar peso, isso é importantíssimo. Porque é fato, o paciente, né, quando eu chego no consultório, às vezes a filha leva a mãe tem muitas vezes, eu falo com a filha, depois você volta, marca para você. Porque você tem que prevenir se você ainda não está prevenindo. Legal. E é interessante porque assim, uma das grandes expectativas de mudança de hábitos das pessoas em relação à saúde, a partir do coronavírus, a partir das necessidades dos sistemas de saúde, mudanças na maneira também da gente atuar dentro da medicina, é de fazer uma medicina preventiva. Então é isso que você falou, assim. Então, quem já sabe que a mãe tem, a avó tem, redobra o cuidado. É o que eu falo, às vezes, meu paciente fala assim, vim aqui consultar porque meu pai tem artrose no joelho. Eu falo, beleza, então vamos cuidar desde hoje, você não tem nada ainda, então vamos cuidar do peso, fazer as intervenções preventivas que dependem só de você. A genética você não muda, mas o seu peso, a atividade física, se alimentar bem, não engordar ao longo da vida, isso você pode fazer a partir de hoje, né? Uma paciente muito querida falou, eu lembro que o senhor falou isso para mim quando eu fui consultar. É isso mesmo, porque a gente, né? A gente tem que ser o mais científico direto possível. Sim, com certeza. Na cirurgia vascular, Samuel, essa questão da prevenção é essencial. Assim, se a gente fizesse muita prevenção, talvez eu
operasse muito menos, precisasse operar muito menos, né? Tanto as doenças venosas, quanto as doenças arteriais, né? Os entupimentos, os aneurismas, os problemas, né, muito mais graves do que as varizes, geralmente Sim. são de pacientes hipertensos, diabéticos, que fumaram. Então, se esse paciente talvez tivesse outro estilo de vida, a incidência dessas doenças cairia imensamente. Sim. É como tudo, né? A gente observa o próprio Covid. Qual que é o fator de dois fatores de risco que a gente associa? A idade, comorbidades, hipertensão, doenças respiratórias, principalmente pacientes mais idosos. Agora, e no paciente mais jovem, qual que é o fator de risco mais importante? Obesidade. Uhum. Por diversos Esse motivos. paciente tem muita dificuldade de ventilação, né? A gente que opera e frequentemente vai ao CTI, né, vê os nossos pós-operatórios, a gente vê que os pacientes acima do peso têm muito maior dificuldade de recuperação. Sim, né? sim. E porque eles têm uma dificuldade de ventilação muito grande. Quando o paciente desse precisa de entrar no ventilador, a dificuldade de ventilar esse paciente é muito grande. Sim. E fora a questão inflamatória da obesidade, as alterações metabólicas que esse paciente já tem e que isso está diretamente associado aí às piores desfechos no COVID. O Vitor fez uma pergunta sobre a quantidade, frequência e quantas horas por dia sobre atividade física. Né? Aí a gente falou da OMS. O que a OMS recomenda para a gente? 150 minutos de atividades de intensidade moderada por semana. 5 de 30 minutos, 3 de 50 minutos, isso é um mínimo para você começar a ter benefícios do ponto de vista de saúde global, saúde cardiovascular. Se a gente aumenta a intensidade da atividade física, a gente pode fazer menos horas do que 150 por semana. Mas não tem limite, a gente pode fazer mais vezes, desde que aí tenha um professor que te oriente, que organize horas de repouso, respeite os grupos musculares, para você não gerar sobrecargas nas articulações, tendões e até mesmo globalmente. Então tem que periodizar o treino e entender a capacidade de cada um. Mas geralmente quem faz... vou me programar então para fazer meia hora por dia, né, os dias de semana. Essa pessoa vai acabar fazendo mais, porque ela vai gostar tanto que ela vai acabar fazendo mais de meia hora por dia. Então, às vezes eu desafio meus pacientes, eu não gosto de nada, eu falo, então vamos tentar alguma coisa. Se você não fizer 6 meses, não melhorar, não sentir que você dorme melhor, vive melhor, está mais bem-humorado e mais bonito, você volta aqui e briga comigo. Você ganhou todos até hoje, com certeza. Nunca perdi. Para quem fez, nunca perdi, não. Em relação à Covid, Samuel, nós vasculares, né, a gente participa de grupos de vasculares do Brasil todo, e a gente tem ficado muito preocupado porque ela causa uma inflamação muito grande, uma inflamação sistêmica muito grande, com uma taxa de complicações vasculares importante. Eu até gravei um vídeo recentemente no Instagram, um trabalho que foi feito, pegaram um trabalho com 200 e poucos pacientes internados em estado grave no CTI. Desses pacientes, 31% tiveram trombose venosa. E desses 31%, 80% tiveram embolia pulmonar, que é a pior complicação, né? Porque a trombose venosa em si não é uma complicação localmente ali na perna, ela não é tão problemática a curto prazo. Mas se um coágulo se desprende ali da perna e viaja até o pulmão, faz uma embolia pulmonar, isso sim pode matar, né? Então, desses pacientes, muitos tiveram embolia pulmonar. Então, a gente fica preocupado. Parece que já tem vários relatos de casos de pacientes jovens tendo AVC por causa de Covid. E hoje, agora, pouco antes de entrar, uma colega mostrou um caso lá do Rio de Janeiro, um paciente com coágulo dentro da carótida, da artéria carótida no pescoço. Então, ela colocou o aparelho de ultrassom, o vídeo de ultrassom e aquele coágulo balançando ali dentro da carótida, né? A gente até arrepia, com medo dele ir pro cérebro. Mas é uma doença que está tendo várias complicações vasculares, mais um motivo aí para a gente se proteger dela. E por isso aí que tem tido, então, essa questão do uso dos anticoagulantes nos pacientes com Covid, né? Sim, esses pacientes graves usam doses profiláticas de anticoagulante, mas tem alguns trabalhos propondo até doses terapêuticas de anticoagulante para esses pacientes, a partir de um certo grau, a partir de uma certa gravidade, para evitar esse alto número de complicações vasculares aí que está acontecendo. E aí uma pergunta sobre os dois temas que a gente mais falou hoje aqui, varizes e trombose, eles estão diretamente relacionados? A gente falou um pouquinho na questão ortopédica, mas falando de maneira bem direta,
Variz leva a trombose ou não? Ou só não necessariamente leva, mas ela aumenta o risco, tá? Tanto em pacientes clínicos quanto em pacientes cirúrgicos, ela aumenta o risco sim. Porque o paciente que tem insuficiência venosa, ele tem uma diminuição do fluxo, da velocidade do fluxo venoso. E a gente sabe que a diminuição da velocidade do fluxo é um dos fatores causadores da trombose. Porque o sangue parado coagula. Igual quando a gente faz exame de sangue, a moça pega o potinho e logo vira assim para misturar com a substância que tem ali dentro para o sangue não coagular. Porque o sangue parado coagula. Quando a gente tem uma dificuldade na circulação venosa, o sangue tem maior chance de coagular. É um dos motivos pelos quais pacientes de cirurgia ortopédica, pacientes de cirurgia plástica usam meia elástica. Porque quando a meia comprime a perna, ela acelera a velocidade do retorno venoso e previne a trombose venosa. Sim. A Kelly perguntou sobre os casos de amputação no COVID. É por conta dessa questão das tromboses, dos efeitos... Isso, nesses casos de amputação, são as tromboses arteriais, não as tromboses venosas. Você tem uma trombose de uma artéria da perna, dali para frente o sangue não chega mais. Então, esse paciente, se não for tratado rápido, às vezes ele não tem nem condições clínicas, né? Está muito grave, não tem condição clínica de ser operado. Ele pode perder aquele membro. Esses dias um colega do Rio mostrou um caso de uma paciente idosa que teve que amputar o braço, logo na frente do cotovelo, pós-Covid. Tá? Ela teve uma trombose arterial no braço, perdeu um braço e a mão. Infelizmente. Mais um caso. Então, aí, mais do que nunca, o que você falou antes, né? 1000 motivos para a gente realmente se prevenir, respeitar as restrições, fazer aí o uso de todos os cuidados de saúde, preventivos, de higiene. São hábitos que vão mudar para sempre, né? Para a nossa rotina. É o novo normal. É o novo normal. A gente não vai voltar para o mundo igual era antes. Então, a gente vai ter que ter esses cuidados em qualquer lugar. Restaurante, em casa, na escola, no hospital. Então, vamos realmente nos prevenir, cuidar do próximo, né? E deixa eu te falar, mulher tem mais variz mesmo? A gente observa isso, às vezes, pouquinho observacional, mas de fato é estatístico, é científico? É estatístico porque os hormônios femininos participam na formação de variz. O estrogênio ajuda a enfraquecer as paredes das veias, às vezes afastando as válvulas venosas, o que causa refluxo venoso e aumento do calibre das veias. E a progesterona, ela aumenta a retenção de líquido. Então, às vezes, passa a trabalhar com volume maior de líquido. Isso é muito observado na gravidez. Né? A Gisele está aí também, pode falar tudo para a gente dessa questão hormonal, né? Das mulheres, das grávidas. Mas, então, às vezes, passam a trabalhar em condições mais adversas, com as paredes mais fracas, com maior retenção de líquido. Isso pode aumentar, sim. Outra coisa que eu ia citar, a Gisele falou, que as pacientes que também tomam anticoncepcionais também podem ter aumentada a incidência de varizes. Por quê? Esses remédios são baseados nos hormônios femininos, apesar de os anticoncepcionais mais modernos terem doses bem menores, né, do que os mais antigos, eles aumentam, muitas vezes, a quantidade de hormônio na circulação. E isso pode, sim, afetar as veias, criando mais varizes, mais vazios. E é mais do que nunca, né, algo que a gente preconiza muito no nosso dia a dia. Hoje mesmo a gente viveu um caso assim, né, de discutir em conjunto 2 profissionais de áreas diferentes no mesmo consultório, que é o que a gente faz muito na ProEsporte. Mas você, como ginecologista, às vezes discutindo ou ponderando um pouco sobre a escolha do anticoncepcional frente a uma questão circulatória. E até a gente sabe que também os anticoncepcionais aumentam o risco de ter trombose venosa profunda, né? Sim. Então, uma paciente que tem já teve trombose venosa profunda, na maioria das vezes não vai poder tomar mais um anticoncepcional ou aquele anticoncepcional que ela tomava. Isso é muito importante. Isso é uma discussão muito frequente que a gente tem com os ginecologistas, né? Às vezes tem que usar um método de barreira, usar outro método contraceptivo. Outro método de contraceptivo, né? Legal. A Laudelina perguntou se tomar água ajuda na circulação. Isso. Com certeza, com certeza. Tanto na circulação venosa, porque ela diminui a viscosidade do sangue, torna o sangue mais fluido, quanto os pacientes que têm dores por entupimentos arteriais na perna, tem trabalhos que mostram que esses pacientes com nutrição proteica adequada e com hidratação adequada podem melhorar a claudicação, às vezes sem operar.
Então, olha que interessante, como que mais uma vez na nutrição, né, e a alimentação adequada fazem diferença mesmo nas doenças Sim. vasculares, né? Aí uma outra pergunta que passou aqui mais cedo, quais sintomas que a pessoa tem que ficar preocupada quando começa a suspeitar de pensar que possa ser um problema vascular, um problema circulatório? Ah, é a dor, é o cansaço? Quais são essas queixas mais comuns aí dos pacientes? Sim, a gente pode dividir os problemas vasculares, pensando nas pernas, que é mais prevalente, em venosos e arteriais. Os venosos são relacionados às varizes. As varizes vão causar queimação, principalmente no fim do dia. O paciente às vezes acorda com a perna boa, mas à medida que o dia vai passando, vai ficando em pé, trabalha, a perna vai começando a queimar, latejar, doer. Esse paciente é o paciente que chega em casa louco para botar a perna para cima. E muitas vezes, quando ele vai dormir à noite, ele tem cãibra, tem muita cãibra. Porque ele Sim, trabalhou com a pressão venosa aumentada o dia inteiro e à noite que os músculos vão gritar. É muito comum o paciente ter cãibra, opera e melhora. É muito comum. Isso aconteceu com meu pai. Eu operei meu pai ano passado, ele estava com muita cãibra, a gente operou a nossa equipe, ele melhorou. Esses pacientes são os pacientes com insuficiência venosa, que pode ser corrigido com uso de meia elástica, medicação, cirurgia, para quem for indicado. Os pacientes que têm entupimentos nas artérias, que são as doenças arteriais, esses pacientes vão sentir dor principalmente ao caminhar. O paciente caminha, ele anda, ele sabe direitinho quanto que ele consegue andar antes da perna começar a doer. Então, ele caminha um quarteirão, tem que parar. Aí a perna dói, 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 aí ele para. O músculo entra em repouso, o sangue chega, ele melhora, ele anda mais um quarteirão. Ele vai andando parceladinho, esse paciente. Porque, sim. como ele tem entupimento, não chega sangue o suficiente para que o músculo consiga trabalhar. Então, Perfeito. esse paciente sente dor principalmente ao caminhar. E pode até chegar a sentir uma dor em repouso. Quando o paciente está parado, sentindo dor, quer dizer que está faltando sangue criticamente. Sim. Então, esse paciente precisa de uma avaliação urgente. Perfeito. E outra coisa, inchaço nas pernas. Acredito que muita gente te procura, minha perna está inchada. Por vezes eu encaminho para o angiologista também, Sim. porque às vezes eu faço uma pesquisa de um paciente, eu estou vendo aqui que minha perna está inchada. Às vezes eu faço uma investigação ortopédica, procurando algum problema, não detecto, às vezes eu suspeitar, talvez uma avaliação vascular pode ser interessante. E aí, inchaço nas pernas é um problema? É um problema vascular? Nem sempre. O inchaço nas pernas sempre é um problema, ele nunca é normal. O paciente com inchaço na perna, tem esse inchaço, é meu. Ele é seu, mas você pode ficar sem ele se você tiver um tratamento adequado. A gente tem que investigar primeiro. Muitas vezes a origem está na perna. O paciente tem insuficiência venosa, ou insuficiência linfática, ou teve um trauma. É muito comum, às vezes, um paciente, por exemplo, fez uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de quadril, naturalmente que a perna vai ficar inchada, né, por um tempo. Teve um trauma cirúrgico, cirurgia de tornozelo. Então, esses pacientes vão ter uma perna demasiada por um tempo. O Mota está falando que, graças a Deus, o ombro não incha a perna, né? Então, claro, um trauma cirúrgico ou um trauma mesmo, um acidente, essa perna vai ficar inchada. Mas tem muitos outros pacientes que têm as pernas inchadas por motivos distantes. O paciente tem uma insuficiência cardíaca, então o coração não está conseguindo trabalhar aquele volume todo, e aí a perna incha. O paciente tem uma doença renal, o paciente obeso, por aquele motivo que eu citei, o sangue vai para a perna e não consegue voltar. E aí o sangue, a pressão venosa na perna causa também um edema. Então, o paciente com edema na perna, ele tem que ser investigado do ponto de vista ortopédico, vascular e geral, clínico geral também. E o problema ortopédico, muitas vezes, pode cair naquela questão da bomba muscular que está falhando. Às vezes, o inchaço na perna, com a fisioterapia, o paciente melhora. Isso é muito importante ter realmente essa análise global do paciente. É o que a gente faz muito lá na Paraesporte, né? Até o que a Stefania perguntou mais cedo, onde é que entra a fisioterapia? E entra aí na reabilitação global, reabilitação osteomuscular. Né? E aí tem muita gente voltando a perguntar aqui um pouquinho para a gente sobre exercício. Tem 3 perguntas aqui. O Helder perguntou mais cedo sobre exercícios muito intensos, se causam mais varizes. Teve alguém que perguntou agora há pouco também sobre treino que a gente pega muito peso na academia. E está aqui o Eric falando também sobre meia elástica em exercício para quem já teve varizes. Então, as 2 perguntas. De novo, fala um pouquinho sobre intensidade. Os exercícios em isometria, tá? O pessoal falou de pegar peso. Os exercícios de isometria, teoricamente, podem piorar as varizes sim.
Por quê? Quando a gente faz a força e faz a isometria, a gente dificulta por aqueles segundos ali o retorno venoso. E aí esses pacientes poderiam ter mais veias, mais varizes, porque a gente dificulta o retorno venoso, aumenta a pressão do sistema venoso e as veias se dilatam. Então, o paciente que... Eu parei que eu acabei lendo uma pergunta, depois eu vou responder a pergunta do Mônaco. Tem mais duas aí, o pessoal tá cheio de dúvidas, legal. Esses pacientes, teoricamente, podem ter sim. Por quê? Porque eles fazem exercício de poucos segundos, mas muitas vezes. Então, às vezes, o cara é um atleta profissional de levantamento de peso. O cara faz remo, que faz muita isometria. Pode ser sim. Outra coisa que é muito interessante em relação a exercícios e problemas vasculares é uma doença muito pouco falada, mas o pessoal da bike aí, se começar a sentir dor na perna, tem que olhar. Existe um ponto no quadril, que é a artéria ilíaca e a artéria femoral, sim, né, a artéria ilíaca se torna artéria femoral, que é uma doença elástica da artéria ilíaca das pernas, porque o paciente pedala, é o movimento do pedal. Então, às vezes, pacientes jovens podem desenvolver entupimentos nas artérias ilíacas, por causa do pedal. Tá? Mas isso aí geralmente acontece com atletas profissionais, pessoal que pratica muito alta intensidade. Mas, né, só para citar, o pessoal do pedal também existe essa doença elástica da artéria ilíaca, tá? Que pode acontecer em quem... O CrossFit, então, é uma atividade que a gente pode pensar um pouco essa questão da isometria, altas cargas, um pouco de aumento. Sim, a gente não tem isso provado, mas os exercícios de isometria, teoricamente, têm esse potencial, tá? E aí, aumentando o fluxo nas pernas, os vasinhos, né, os vasinhos estéticos, na minha opinião pessoal, apesar de a gente não ter trabalho sobre isso, podem sim causar vazios, porque aumentam o fluxo local e o sangue acaba tendo um pequeno refluxo ali do subcutâneo para a pele. Sim. A pergunta da Emiliana que passou aqui foi sobre o uso de anticoncepcional com progesterona em pacientes com trombose. Como é que você lida com isso? Você contraindica? A gente já falou que a gente tenta sempre conversar e ponderar junto com, no caso você, com o ginecologista. Mas como é que você fala isso para o paciente? A gente tem que, nessa hora, conversar muito com o paciente sobre planejamento familiar, né? Sobre o que ela poderia usar de outro método contraceptivo, que é risco-benefício. A paciente tem uma trombofilia e teve uma trombose que é tomar anticoncepcional. Essa não pode de jeito nenhum. Mas às vezes ela teve uma trombose, uma pequena veia, uma tromboflebite. Aí a gente vai conversar com a paciente e com a ginecologista sobre isso. Nunca contraindicar sobremaneira. Talvez ela possa usar outro hormônio, uma dose menor, e a gente faz um exame de controle, vê como é que isso vai se desenvolver. Mas a paciente já teve mais de uma trombose e está querendo tomar anticoncepcional, essa, por prudência, o ideal é que não tome. Excelente. Pergunta legal aqui da Mariane sobre se existe algum risco venoso para atletas de final de semana. A resposta é: não seja um atleta de final de semana. Você só está colocando o seu corpo em risco. E aí vamos lá, explicando um pouquinho disso. O risco cardiovascular é grande. Então, infartos no futebol, por exemplo, muitas vezes são em pacientes que não fazem atividade física, são muitas vezes obesos, ou tem algum fator de risco latente. E aí só joga a bola no domingo. Aí ele faz um esforço muito intenso. Então, infarto no campo de futebol. Acontece com corredores também a mesma coisa. Lesões ortopédicas nos tendões, dores articulares, facete plantar, que é a dor no pé. Isso aumenta muito a incidência, ou seja, a frequência dessas alterações em quem corre pouco. Quem corre só no domingo vai lá e corre 10 km. Você consegue correr. Mas não é legal. Você está exigindo o seu corpo de uma maneira exagerada, além da capacidade. Então, o primeiro ponto é não ser um atleta de final de semana. A Lília fez a pergunta de $1 milhão aqui. Usar salto pernas. E aí? Qual que é a resposta? Gente, tem um trabalho muito legal de um brasileiro que ele colocou salto em metade das mulheres e tirou o salto de metade das outras. E ele mediu o volume das pernas das mulheres após um dia usando um salto em 2 alturas diferentes. E ele percebeu que as pernas das pessoas que usam salto, as mulheres que usaram salto o dia inteiro, teve maior retenção de líquido. Tá? E aí mostrou o maior volume de líquido dentro das veias. Por quê? Por causa da questão da bomba muscular. A mulher que fica de salto, ela não usa a articulação do pé e a articulação do tornozelo. Por quê?
O pé fica na mesma posição o tempo todo. Ele não faz aquele movimento que a gente faz de quando dá o passo, né? Primeiro que a sola do nosso pé é como se fosse uma esponja de sangue. Quando a gente levanta o pé, tira o pé do chão, ela enche. Quando a gente pisa, ela ejeta o sangue para a panturrilha. E, ao mesmo tempo, quando a gente anda, a nossa panturrilha contrai e ejeta o sangue para cima em direção ao coração. Quem está usando salto, isso não acontece. Esse movimento não acontece. Então, diminui a função da bomba muscular. É como se o paciente tivesse ali um tornozelo rígido, endurecido ali, que não jogasse o sangue de volta para o coração. Então, usar salto, a gente não tem nenhum trabalho falando que usar o salto aumentou os vasinhos, mas aumentou o tamanho do calibre das veias e aumentou o tanto de líquido dentro das pernas. Isso, naturalmente, a longo prazo, vão criar novos vasinhos. Excelente. O Zé da Mota, grande... Rasteirinha? Eu acho que a rasteirinha é como se fosse um chinelo. Não, porque a rasteirinha a gente pisa, né? E a pessoa faz o movimento do pé e aí a panturrilha contrai. Sim. Agora tem uma questão da rasteirinha que são as questões ortopédicas. A rasteirinha é um sapato, um calçado ruim para dor no pé, dor no joelho. Então tem outras questões. Então, para uso contínuo, por exemplo, se você trabalha num escritório assentada, beleza. Você vai chegar e vai assentar. Mas se você fica muito tempo em pé de rasteirinha, não é legal, não é um sapato adequado para isso. É o que tem um saltinho lá atrás. Saltinho, tá? Não é salto 15, não. Quem usa salto, né? Que ao longo do dia pare um pouquinho e tente fazer movimentos circulares com os pés, um movimento diferente do movimento que ela faz quando anda, do pouco movimento, né, que ela faz quando anda com o tornozelo. Para melhorar aquela bomba ali, né? Ou, tô sentado. A mulher está de salto. Na hora que estiver sentada, tenta fazer movimentos ali com o tornozelo para mudar um pouco essa posição e estimular o retorno venoso. O Mota perguntou uma... Primeiro a gente vai falar que a gente não é contra o CrossFit. Na verdade, a gente é a favor de toda atividade física bem feita, orientada e com um profissional. Né? Mas vamos lá para a pergunta dele, senão ele vai infartar lá. Importante, usa meia elástica. Sim. Já... E outra coisa, estar fazendo exercício é bom para a sua saúde. Não deixe de fazer exercício. Vai aparecer um vasinho, vou deixar de correr. Minha esposa correu a maratona comigo, Sim. né? Mas vamos lá. Aí ela falou, mas eu vou ficar com um vasinho. Eu falei, mas se aparecer, não tem problema. Você vai ganhar tanta saúde fazendo exercício que vale a pena. Sim. Mas vamos falar da pergunta do Mota aí, que é a questão das feridas e uso de meia elástica nas feridas. E outra coisa, talvez você tenha aumentado, não sei se você notou aumento de feridas durante o Covid por descuido com doenças crônicas também, mas fala um pouquinho para o Mota sobre meia elástica e feridas. Imagino que esse potencial exista. Eu não notei porque os pacientes estão evitando mesmo sair de casa. Então os pacientes não estão, os pacientes estão com a perna piorando, mas quietinhos em casa. Então a gente não fica, né, às vezes não fica sabendo. Uma pergunta do Mota que foi bacana foi sobre o uso de meia elástica no paciente que tem ferida da perna. Isso. Indicado, tá? Se a ferida for uma úlcera venosa linfática, né? Mas esses pacientes precisam de melhorar o retorno venoso. Então eles fazem o curativo e colocam a meia elástica por cima do curativo. É uma lenda, né? A maioria dos pacientes fala, doutor, só posso usar meia depois que fechar a ferida, né? Não, é o contrário. Talvez se você não usar meia, a ferida não feche. Então a compressão é o único tratamento de nível de evidência 1A, que é o maior nível de evidência que existe, tratamento, estudo duplo cego randomizado, é o único tratamento, o nível 1A é a compressão. É o primeiro tratamento na úlcera vascular, na úlcera venosa. Na úlcera arterial, não, na úlcera venosa. Perfeito. Respondido aí, Mota. Tranquilo? Muito bom, muito bom. E aí, me fala uma dica final aí pra galera. A gente tá chegando aqui, caminhando pro final. Tem uma pergunta aqui, ó. Você pode fazer a aplicação nos vasinhos aqui para quem tá amamentando. Na verdade, se teoricamente a aplicação se você fizer a aplicação só com glicose, a glicose já existe no sangue, né? Só que não existe nenhum trabalho nesse sentido. Porque ninguém vai querer submeter uma lactante ou uma grávida a fazer um tratamento, porque não passaria num conselho de ética um tratamento desse. Então, o ideal é aguardar o final da lactação. E se for fazer algum tratamento, tem uma veia muito grossa que apareceu durante a gravidez. Espere 6 meses após o parto para ver se essa veia não vai regredir. Porque é muito a veia regredir. Por que a grávida desenvolve veia, desenvolve edema, muito inchaço, né, nas pernas durante a gravidez?
Por que que ela desenvolve? Os hormônios femininos fazem acumular muito, né, muito líquido e as pernas ficam inchadas mesmo. E porque o útero ele fica apoiado exatamente nas veias que drenam o sangue da perna. Então a pressão naquelas vezes aumenta muito. Por isso que a grávida, não todas as grávidas, mas as grávidas que têm edema, né, que têm incômodo, devem usar a meia elástica. Não necessariamente aquela meia que vai até a barriga, porque é muito difícil de usar. Mas ela já tem estudos mostrando que a grávida pode usar uma meia só na perna, que já terá muito benefício. Excelente. Show de bola. Então aqui, Bicalho, te agradecendo já, mas dá um recado final antes da gente despedir aqui. Teve muita pergunta, muita participação do pessoal. Quem quiser vai poder mandar para você, mas... Faz outra, né? Sim, mas dá uma dica final aí para o pessoal sobre saúde e prevenção das lesões vasculares e doenças vasculares aí. Em relação às doenças vasculares, a prevenção evita muitos problemas, né? O paciente que previne, que trata às vezes pequenas ainda no consultório, muitas vezes vai deixar de operar no futuro. O paciente que pratica esporte, melhora o retorno venoso, vai desenvolver menos varizes. Isso falando, né, desses problemas que são os mais corriqueiros, né? Uma grande parte da população mundial tem problemas venosos. Isso, as doenças arteriais, que nem deu tempo da gente falar, né, que são aneurismas da perna, entupimentos da carótida, que podem causar AVCs, essas sim. Se o paciente cuidar da pressão arterial, cuidar do diabetes, não fumar, não ser sedentário, cuidar do colesterol, dificilmente ele vai ter esse tipo de problema. Então, quando você pega um paciente com entupimentos nas artérias da perna, 99% deles fumam ou fumaram. Então, a nossa saúde é uma consequência direta do nosso estilo de vida. O que a gente não gasta com saúde, a gente vai gastar com remédio no futuro. Não adianta deixar para depois, né? Enquanto a gente está deixando para depois, o colesterol está depositando nas nossas artérias, né? O diabetes está estragando nossa visão, nossos rins, nosso peso está acabando com as nossas articulações e e criando novas doenças venosas, que vai piorar mais a nossa saúde, a gente não vai fazer exercício e isso vai entrar no ciclo vicioso. Então a gente tem que quebrar esse ciclo o quanto antes. É isso aí. Enquanto a gente ainda tem condição de sair de casa e fazer um exercício para começar a melhorar. Porque tem uma hora que o joelho já está de um jeito, a perna já está de um jeito, que a pessoa não consegue fazer exercício. E aí? Agora tá. É verdade. E é começar hoje, né? Não é começar daqui 6 meses ou depois do Covid. Entender que saúde preventiva a gente faz todo dia. É poupança para você usar a vida inteira, né? Então, te agradecer muito aí, Bicalho, pela live. Foi excelente. Muita pergunta, muita participação. Te agradecer muito por estar aqui. Faremos outras futuramente. Com certeza tem muito assunto para a gente discutir. A paciência do pessoal que acompanha a gente aí. O que precisar, a gente está... Show de bola. Muito obrigado aí, pessoal, pela audiência. Semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui novamente. Estaremos com o Rogério Tasca, lá da Fibratec, falando sobre exatamente isso. Atividade física e promoção de saúde. Vai ser muito bacana. Esperamos vocês aí. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, gente. Tchau.